Então, pessoal, meu nome é Juan. Vou estar gravando aqui uma aula para vocês hoje introdutória sobre o Next.js, falando um pouco também sobre o reuso de software. O Next.js, pessoal, ele é um framework para o React. O React funciona mais como uma biblioteca, né? E o Next vem como framework para trazer algumas funções a mais para ele. O Next ele surgiu com a proposta de trazer uma das propostas iniciais, né? Se tornou algo muito maior que isso. Mas trazer um server-side render diferente do que era utilizado na época. O server-side render seria basicamente fazer uma carregação, fazer um carregamento do HTML da página antes de chegar na máquina do usuário. No caso era feito por um back-end em plataformas como WordPress, entre outras. Fazia o pré-carregamento disso do back-end e mandava para uma rota para o front-end. Por que isso? Outros frameworks como Vue, React, Angular, nas suas versões básicas, elas não conseguem indexar o HTML para os motores de busca, o que prejudica o SEO da página. Por exemplo, o motor ele entra na página da web e não consegue identificar as palavras-chave que tem e acaba não fazendo um bom posicionamento. A diferença do Next com essa nova forma de SSR, que depois foi utilizado por outros, não sei se o Next foi o primeiro, mas foi um dos iniciais. Depois veio o Nuxt, do Vue, entre outros. Eles meio que sobem uma máquina virtual em Node e monta essa interface antes de ser carregada para o usuário. Mas aí não é mais num servidor. Tem uma máquina virtual que você pode deixar ela na Vercel. É como se fosse uma máquina virtual, né? Não é exatamente. É um mini servidorzinho, que depois eu vou mostrar lá na nossa instalação onde que ele aparece. E isso impede que o motor de busca não consiga identificar, ele facilita isso. Então acaba favorecendo muito o SEO da página. Antigamente não era utilizado React, esses frameworks para páginas que precisavam de indexação. Precisava ter um bom ranqueamento porque o SEO era prejudicado. Mas chega de falar, vamos ver como iniciar aqui então. Vamos pegar um get started aqui mesmo. Tem aqui instalação. Pede aqui os requisitos dele, que seria o Node 16.8 ou mais recente. Vamos copiar aqui. Abrir o terminal, poderia ser direto pelo VS Code, mas página. Vou entrar na página aqui. A gente vai estar beleza. Vamos executar o código aqui. Copiei lá em npx create next e places para pegar a última versão. Vou aguardar um pouco. Não coloquei um nome, né? Acidente, colocaria o nome ali na frente. Cancelar isso aqui. Colocar aula, é o nome do nosso projeto. Para criar TypeScript, vou optar por não. ESLint sim. E o índice SS não. Desejo usar src, diretório sim. Para a gente deixar nossos estilos, entre outros. Dentro do programa a gente analisa. App Router. Pessoal, eu tô um bom tempo sem mexer com o Next. Essa versão ela chegou na versão 13 ponto alguma coisa do Next. Ele muda a forma de roteamento. Eu não cheguei a passar por esse conteúdo do Next. Tô mais ou menos um ano parado aí. Então, vou usar o Pages mesmo. Não. Beleza, ele vai instalar algumas dependências aqui. Enquanto ele está instalando, vai demorar um pouquinho aqui, como eu tô sem nada para editar o vídeo. Vou abrir meu repositório aqui no GitHub, mostrar alguns projetos que eu tenho, que eu fiz, né? Até mostrar para vocês o quão parado tá meu GitHub aqui. Esse ano não tivemos muitos commits, né? Muitas contribuições.
É, sim, vamos voltar, estamos voltando. Beleza. Vou mostrar um projeto aqui que a gente pode ver um pouco do poder do Next que ele traz pra gente. Vou abrir esse aqui. Ele tá com um deploy lá na Vercel. Já ainda não finalizou. Seria esse projeto aqui. Tem a documentação dele, depois se vocês quiserem estar acessando. GitHub é Juan San Juan Lemos. Vão acessar a página aqui. Beleza, já terminou de criar. Só apresentar aqui, ó. Já entrei logado, né? Porque ele manteve a sessão. Vamos desconectar aqui. Estou fazendo login com o Google, utilizando a autentificação dele. E já é um reuso de software, né? Esse trabalho nosso que a gente está fazendo está se baseando muito nisso. Aqui eu utilizo a autentificação do Google para não ter que fazer todo um sistema de login, cadastro, gerenciamento de token. Já facilita bastante. Tem outros sistemas de autentificação também, mas aqui nesse projeto eu optei por utilizar apenas o Google. Faço login, escolho uma conta. Uma gestãozinha de finanças aqui. Posso fazer uma nova transação, tal, valor. Já tinha que ter saído, né? Código mal feito. Categoria, tal, cadastrar, deletar. Mas vocês pensam, pô, tá com back-end rodando ali, né? Não, isso aqui tá só com Next. A gente vai utilizar vai utilizar a API, que é um dos benefícios que o Next traz pra gente. Vamos ver isso na prática aqui agora. Só abrir o caminho certo desse novo arquivo que a gente criou. Só abrir essa pasta aqui, aula. Primeiro vamos fazer uma apresentação das pastas aqui, né? Node Modules, que bem conhecido aí, né? Em todos os projetos que utilizam o NPM. Ele vai trazer algumas dependências do projeto. A gente pode encontrar várias, é muita coisa. E, por exemplo, a gente vem aqui, a gente vai ter o React como dependência. React, entre outros. Só que esse Node Modules, como vocês podem ver, tem bastante coisa, ele é pesado. Aí a gente já traz para um outro reuso de software, que Douglas até comentou na aula, eu acho que era dele que ele estava querendo falar mesmo, que era o Gitignore. E por padrão o Next já fornece isso aqui pra gente, que são as coisas mais comuns da gente utilizar no Gitignore. A gente pode adicionar outros aqui, né? Só colocar a extensão dele, do tipo de arquivo. Mas aqui nós temos o Node Modules já sendo ignorado. Porque aí quando a pessoa fizer o clone do projeto, aí ela roda um outro npm, instala todos os módulos e perfeito, porque ele é algo pesado, pra gente não ficar subindo pro nosso repositório e pesar um pouco esse processo. Temos o readme aqui que é criado, não é um arquivo padrão, né, mas aqui que a gente colocaria a descrição, isso que aparece aqui é o readme do meu projeto, que aparece a documentaçãozinha. Temos o pack.json, ele traz o nome do nosso projeto, a versão dele, os scripts que a gente vai utilizar aqui, o npm run dev, para estar rodando no ambiente de desenvolvimento, e as dependências do nosso projeto. Next config. Isso aqui ele traz algumas configurações padrões do Next. O principal dela, o modo restrito, ele já vem como verdadeiro, um outro exemplo de reuso de software. Ele já vem aqui o arquivo por padrão, facilitando para a gente não ter que fazer sempre. Todo projeto já teria que ter essa configuração aqui inicial. O Slint aqui, que não é obrigatório, né, ter no Next, mas ele traz um... Não sei qual seria a palavra correta. Ele ajuda a gente a ter uma mão mais pesada no código, que algumas otimizações do código poderiam ser feitas, ele aponta, alguns erros ele aponta, não deixa você buildar o projeto, né, que seria o npm run build, e nem colocar ele em ambiente de desenvolvimento, o Slint que aponta. E aqui a gente entra nas pastas mais pessoais do Next, né, mais exclusivas dele. A gente tem aqui a pasta src, que a gente adiciona nossas páginas, que seria a nossa view, indo para o modelo MVC, né? A gente poderia ter aqui index, que é a nossa página principal. Essas outras duas eu já vou explicar aqui um pouco mais para frente.
Nossos controllers que a gente teria, né, no modelo MVC, não utiliza aqui o nome controller, mas a gente normalmente trabalha com a componentização, né, vindo muito forte do React também. Aí nós acabamos utilizando, criando uma pasta chamada components mesmo. Não é dentro de Pages, é dentro de SRC, tá, pessoal? Criaria aqui components. E aqui seriam os nossos models. Por exemplo, o nosso cabeçalho, um formulário. Aí ficaria aqui boa parte da regra da nossa aplicação. Os styles, que é o CSS mesmo. Temos aqui o CSS global, que veio por padrão aqui, né? Vamos rodar aqui, pessoal, para ver como que o Next traz essa página inicial pra gente. Então, npm run dev. Rodou a porta ali, 3000. Beleza. Demora um pouco carregar mais nessa primeira iniciação. Essa aqui vai apontar para alguns templates, o Next, mais parte da documentação mesmo. Não vamos usar esse CSS aqui padrão, o global. Isso que apareceu aqui pra gente está na nossa rota padrão. Então é tudo que está aparecendo aqui nessa página index. Aqui o pages, tudo que tiver aqui dentro vai ser uma rota do nosso projeto. Diferente do view lá que o Ilgner apresentou pra gente, né? Que tem a página e você tem que fazer a declaração daquela rota. Esqueci o nome do arquivo que ele fez, mas fez uma ótima explicação. Quando eu fui pro view fazer alguns projetos para dar uma estudada, tava mal acostumado aqui com o Next, que é uma maravilha pra gente estar utilizando. Facilita bastante. Tá aqui, já gera uma rota. Por exemplo, se a gente criar uma nova página aqui, um novo arquivo, copiar o modelo aqui. Primeiramente no index nosso aqui eu vou deixar aparecendo apenas um H1 aqui, escrito em engenharia de software. Vou ler essas formatações aqui que ele traz pra gente. Isso aqui é um objeto do React, né? Padrãozinho, portaria. Aqui já trocou, tá com essa formatação aqui, eu acredito que ela tá vindo do nosso app.js, a formatação, alguma formatação lá do nosso CSS global. O app.js aqui, já para falar um pouco dele, é aqui que essa página que vai chamar todas as outras páginas que a gente tem. Essas páginas com underline aqui não são rotas, eu falei que tudo que tivesse aqui era rota, na verdade não. Esses com underline são alguns arquivos de configurações. O app.js, ele tem essa estrutura padrão aqui, que ele retorna esse componente. Seria uma div onde vai ser montado todo o nosso projeto, com todas as rotas que a gente tem disponível aqui no Pages. O document, o que ele traz de diferente? Aqui nós podemos fazer a adição de coisas que a gente quer executar antes da página ser carregada. Por exemplo, importação de fonte, importação de algum outro link, caso estivesse utilizando um bootstrap da vida, alguma coisa, que a gente quer fazer importação disso antes de rodar o código, teria que ser por aqui. CSS, se a gente quiser executar antes de executar o JavaScript, seria por aqui. Porque, se não, um problema que eu já bati muita cabeça com isso, antes de utilizar esse document, e fazer importação por aqui, é que a página carregava o HTML antes que o CSS. Estava um delay de alguns milissegundos, mas aparecia a primeira página sem formatação nenhuma, e depois só ia aparecer o CSS. Aí para corrigir isso a gente faz essa importação aqui. Beleza, API, foi o que nós estávamos falando. A gente consegue montar uma API Node aqui, dentro dessas páginas. A gente pode criar as nossas rotas aqui e tá trabalhando com Node. Não vou entrar muito dentro disso, mas nesse projeto aqui utilizamos parte disso para estar fazendo esse gerenciamento, que a gente não poderia estar fazendo acesso do banco de dados diretamente do front-end, né? Até porque nossas variáveis de
controles estariam expostas, chaves do banco de dados, entre outras. Mas beleza. Vamos aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos criar um H2 aqui. Para a gente ver como funcionaria um pouco as rotas. Engenharia 1. Vamos colocar assim. 1. Duplicar aqui. E 2. Só que aqui eu não quero que seja um H2, na verdade. Quero que seja um link. A gente vai importar do React. Então, link. Isso aqui seria outro exemplo de uso de software, né? Que a formatação daquele link mesmo que a gente utilizaria no HTML, o A. Só que aí a gente teria que colocar a rota que a gente quer ir. Aqui a gente tem um link que é algo que o próprio Next gera. Link. Então, e agora? Como que eu vou falar para a rota que eu quero que isso acesse? Runtime erro. Esperado propriedade href. Href, mesma coisa da tag A do HTML mesmo. Vamos lançar aqui nosso href. Aqui não tenho ainda a página. Vamos adicionar uma nova página aqui. New file. Engenharia 1.js. Copiar esse código aqui. A gente não vai precisar do link. Engenharia 1. Function. Copiar ele aqui, colar. E renomear para Engenharia 2. Um exemplo bem básico mesmo, pessoal. Engenharia 2. Agora aqui a gente vai importar. Pessoal, realmente não lembro se a gente colocaria o engenharia ali. Vamos consultar a documentação. Eu tô bem aposentado mesmo aqui na App Router. Esse aqui seria o App Router, né? A nova versão que saiu, mas a gente está utilizando o Pages, que é a versão mais antiga. Vamos ver como utilizar na nossa aplicação. Eu quero ver sobre o link. Link href barra o nome. Beleza. Não precisa das chaves que ele abriu aqui. Isso me confundiu um pouco. Das chaves. E colocar o nome da página que a gente vai acessar. Aquela página ela já foi criada. A gente criou ele dentro do Page. Ele já é uma nova rota da nossa aplicação. Engenharia 1. Copiar isso aqui. href. Engenharia 2. Vou atualizar. Não vou colocar CSS não, pessoal. Vamos pôr BR aqui. Engenharia 1. Acessamos a nossa rota da Engenharia 1. Vamos voltar aqui. Engenharia 2. Acessamos. Roteamento do Next é bem fácil, bem simples. Basta a gente ter a nosso arquivo criado dentro do Pages e utilizar o link, que é o componente próprio do Next para navegação, e colocar o nosso caminho. Pessoal, de início é isso. Teria um get start aqui. A gente conseguiu passar pelas principais pastas do Next. Eu não falei da pasta Next, né? A pasta Next, ela seria
Basicamente, esse servidor, essa máquina virtual que eu falei, que vai gerar esse pré-carregamento, essa pré-renderização, ela ocorre aqui. Temos aqui o serve, temos praticamente a duplicação da nossa página aqui, nem mais alguns arquivos que vai estar fazendo toda essa regra do Next, mas aqui nós temos todas as nossas páginas. Isso aqui é primeiro carregado numa, entre aspas, máquina virtual Node. Cara, pessoal, minha opinião sincera sobre o Next é uma tecnologia que eu gosto muito. Quando eu comecei a estudar ela, gostei bastante. O mercado de trabalho dela, como está atualmente, não sei, mas a nova versão do Next 13, vi que mudou muita coisa, queria estar trazendo atualizado para vocês. Mas Douglas me pegou meio de surpresa aí, pegou eu aposentado. Espero que tenha conseguido pelo menos despertar a curiosidade de vocês. Para quem só tinha utilizado o React, o Next, o Vue sem o Next, né? Que não tem esse server-side rendering. Recomendo que dê uma olhada, tanto no Next ou no Next. É algo bastante interessante. Se vocês quiserem estar olhando a documentação aqui, né? Tem um projeto um pouco mais completo, tá usando TypeScript e algumas outras coisas. Mas espero que tenha conseguido esclarecer, pelo menos sanar a curiosidade de vocês sobre o Next e esclarecido um pouco o reuso de software, que é o objetivo desse trabalho que a gente está realizando. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.